Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos novamente à nossa casa. Nós agradecemos a presença de vocês nessa tarde fria, mas que certamente aqui serão todos aquecidos, terão seus corações acalmados. E mediante isso eu peço a todos que se coloquem na melhor posição possível nas suas cadeiras, fechem os seus olhos, para desde já nós recebermos esses fluidos, essas boas energias que certamente todos aqui vieram buscar. Nessa casa do caminho, que abriga falange de espíritos abnegados que trabalham incessantemente em nome do Senhor. Dessa forma, assim, agradecemos ao nosso Pai Celestial por nos oportunizar esse lugar, por nos oportunizar a possibilidade de nos melhorarmos e de buscar consolo para as nossas aflições. Obrigado, Senhor Deus, espiritualidade amiga, e que tenhamos uma boa tarde, e que assim seja. O tema de hoje, então, nós vamos falar sobre espiritismo no lar. É um tema ligado à família. Família não é fácil, né? Família a gente ama, né? Uma relação muito interessante, uma relação de amor e ódio com alguns. Por que será isso, né? Será que tem alguma coisa a ver? Não tem nada a ver? É apenas um acaso? Ou não? Quem ama a sua família aí? Levanta a mão. E quem tem algum tipo de conflito na sua família, levanta a mão. Ai, que bom. Se ninguém tivesse levantado a mão, eu ia fazer, né, convidar os médiuns a fazerem o passe e a gente ir embora para casa felizes, né? Daí não ia ter necessidade dessa exposição. Mas não é bem assim, tá, meus amigos? Aqui nós vamos tratar do tema Espiritismo no Lar pela psicografia de Valdo, né, pelo espírito Joana de Ângeles. Esse aqui é um livro espetacular. Eu recomendo assim, ó, para todos. Nossa, Dalton, toda vez que tu vai aí, tu fala, né, tu recomenda um livro aí, deve estar ganhando algum caixinha aí da casa. Não, gente, isso aqui é um livro de cabeceira, tá? Porque quando nós recebemos da parte da exposição doutrinária, eles mandam para nós apenas aquele capítulo, né, aquele tema que nós iremos tratar. Alguns livros realmente assim, ó, vale muito a pena nós adquirirmos e termos ao nosso lado. E esse livro aqui da Joana de Ângeles, essa parte aqui, ela faz o seguinte. Eu vou ler um breve trecho desse texto aqui. Ela diz que todos sabemos valorizar o benefício de um copo com água fria ou de uma ampola de injetável tranquilizante, ofertados no momento de grande aflição. Reconhecemos a bênção do alfabeto que nos descortina as belezas do conhecimento universal e bendizemos que nos imprimiu nos recessos da mente. Mantemos no caminho do espírito aqueles que nos ajudaram nos primeiros dias da reencarnação, oferecendo-nos amparo e amamentação. Somos reconhecidos aqueles que nos nortearam em cada hora de dúvida e não nos esqueçamos o coração que nos agasalhou nos instantes difíceis do caminho renovador. Muitos há, no entanto, que desdenham e esquecem todos os benefícios que recebem durante a vida. Há um inestimável benefício que te enriquece a existência na Terra, o conhecimento espírita. E é justamente esse o motivo que nós vamos falar da importância do espiritismo no lar. Nessa obra aqui, nesse texto, ela está fazendo o seguinte, ela está trazendo para nós momentos
né, de aflição e momentos em que nós temos essa aflição de uma certa forma sanada, né? Ela fala aqui desde os benefícios, né, de tomar uma água fria naquele momento de sede, ou até mesmo receber aquelas pessoas que estão enfermas, que necessitam receber uma morfina da dor, ou seja, algo que apazigue aquilo que está ali fazendo algum mal e lhe tranquilize. Ela traz essa mesma comparação para o Evangelho, no Espiritismo. Ela convida a gente para trazer o Espiritismo para dentro dos nossos lares, também como uma forma de nos confortar. Esse é o comparativo que ela faz. Por quê, meus amigos? Por que trazer o Espiritismo para dentro do lar? Porque, felizmente, nós recebemos a graça de saber que nós não somos espíritos pecadores, que tirou das nossas costas aquela coisa pesada que nós aprendemos do pecado, do fogo eterno. Aí o Espiritismo vem dizer para nós, não, vocês não são pecadores. Vocês são espíritos ainda em marcha, em progresso, espíritos falíveis. Que um dia todos seremos espíritos puros. Então, esse peso nosso do pecado, ele já traz um alívio. Eu não sou um pecador, eu sou um espírito que eu preciso o quê? Que eu preciso progredir, eu preciso melhorar. E aí, meus amigos, por isso que não tem como nós duvidarmos de um mecanismo chamado reencarnação. É impossível em apenas uma vida nós nos despojarmos de todas as nossas inferioridades, de tudo aquilo que nos deixa apegado à matéria, de adquirirmos todo o conhecimento que se faz necessário. Porque o espírito puro, quem ele é? É um espírito que tem o conhecimento, uma elevação, uma inteligência superior, mas ele tem também uma moralidade. E apenas uma vida não é suficiente para que nós alcancemos coloquemos esses dois balizadores em pé de igualdade. Mas, para isso, o que acontece? Eu preciso reencarnar, certo? Tudo bem. E como é que eu reencarno? Através de um corpo físico, certo? Essa é a lógica. Mas quem vai prover esse corpo físico para que o meu espírito volte aqui na Terra? Vai ser a união do espermatozoide com o óvulo. Esse fecundado vai dar início à transformação, ao início da vida. Por isso que nós espíritas, nós do movimento espírita, quando se fala em aborto, nós explicamos e nós dizemos, dentro do nosso conhecimento, eu falo conhecimento, pessoal, não falo naquilo que nós achamos ou aquilo que nós acreditamos. Não, naquilo que nós já conhecemos. Então, quando se trata do aborto, nós dizemos que nós não somos contra o aborto. Nós somos apenas a favor da vida. Porque a importância desse espírito ter, a dificuldade que esse espírito tem de poder voltar aqui novamente, vocês não fazem ideia. E tudo começa num planejamento reencarnatório lá na espiritualidade. Ninguém chega aqui reencarnando a esmo. Ninguém nasce numa família errada. A gente às vezes ouve, né, alguém dizer:
Eu nasci na família errada. Não, não nasceu. Fique bem tranquilos, tá? Vocês estão bem aonde vocês precisavam estar. Só que daí, quando esse filho, ele sai do ventre da mãe, ele já sai devedor. Ele já sai devendo. Sabe o quê? Gratidão. Esse filho, esse espírito, ele já sai devendo gratidão pelo pai e pela mãe que trouxeram eles novamente à carne. Mas eu sou um filho, meu pai disse que ia comprar cigarro, nunca mais voltou. Meu pai me abandonou. O problema é dele. Mas mesmo assim, você deve gratidão a ele, porque sem ele, você não teria tido novamente uma oportunidade de aqui estar. Então, nós temos uma família. Nós temos um núcleo familiar. Nós acabamos de receber ali, naquele núcleo familiar, um ente, um espírito. Um filho, um irmão, um tio. Mas quem será, quem é esse espírito que acabou de chegar? Ninguém sabe. Ninguém sabe que espírito é esse que está chegando. Pode ser um espírito amigo, um espírito que tem afinidade contigo, ou pode ser a necessidade do reajuste com o teu inimigo. E aí nós começamos, agora a coisa começa a ficar interessante. Meus amigos, o corpo, ele procede do corpo. Isso nos ensina o Evangelho. O corpo, ele é originado do corpo, mas o espírito não. Não é o pai e a mãe que origina esse espírito. Esse espírito, ele já existe e às vezes é um espírito até mais velho do que esse pai e essa mãe. Esse espírito que está chegando nesse corpo. Dessa forma, então, a gente começa a colocar por terra as questões quando nós falamos, né, algumas coisas que acontecem, umas barbaridades do pai ter matado o filho, do filho ter matado a mãe. De que sentido? Mas isso não poderia acontecer. Ele é sangue do meu sangue. Calma, pessoal. Ele é um espírito. Ele é um espírito que está ali em processo de reajuste. Mas, graças ao Espiritismo, né, hoje ele trouxe muitas informações para nós, para a gente poder o quê? Para a gente poder pensar. Por que certas coisas acontecem? Por que às vezes nós vemos aquelas famílias que no final de semana passa a semana inteira contando a hora, o prazo de chegar lá no domingo, ir lá na casa da nona e do nono, comer aquela polenta, enfim, aquela comida gostosa que a gente está, que a grande maioria tem a oportunidade. E tem famílias que daí se juntam e é só alegria. Né? Se junta com o primo, que saudade do primo, vão contar as mesmas histórias de quando eram crianças, não se cansam de cantar. Por quê? Porque eles têm essa afinidade. Então são os laços espirituais. Então são aquelas famílias que, desde antes, vêm sucessivamente se encontrando no mesmo núcleo, no mesmo agrupamento familiar. Então por isso que nós temos essa questão dos espíritos simpáticos. Mas os melhores e mais fortes laços, aqueles que são inquebrantáveis, são os espirituais, são os laços de coração. E às vezes nós vemos isso não só dentro do nosso núcleo familiar. Às vezes nós temos algum sentimento, alguma afinidade com um amigo, um colega de trabalho que nós não temos com o nosso irmão ou com a nossa irmã.
E por que isso, meus amigos? Que bom que nós temos o Espiritismo para nos explicar, de nos dizer por que essas coisas acontecem. O núcleo familiar, eu falei da parte boa, né? Eu falei da parte boa, que é onde no final de semana se encontram, está todo mundo feliz, está todo mundo reunido. Legal. Mas nem sempre isso acontece. Nós temos também muitas desavenças, nós temos aquelas famílias que têm sérios problemas dentro do seu núcleo. E só a reencarnação explica. Inclusive existe um livro com esse título, tá? Quem tiver o interesse, só a reencarnação explica. Ele traz muitos casos de acontecimentos pretéritos que hoje, numa reencarnação presente, os efeitos daquilo que aconteceu. Nós temos hoje, por exemplo, às vezes, dentro da família, nós podemos ter um filho problemático. Sabe aquele filho problemático que está dando sempre confusão, causando sempre confusão para o pai e para a mãe? Esse filho problemático pode ser aquele marido que foi traído, que a sua mãe no passado era sua companheira e que o seu pai do presente era o amante da sua mãe. E que numa forma de poderem se reajustar, eles combinaram que viriam na mesma família. Então esse amor começa pelo arrependimento desses dois espíritos, da mulher que traiu e do amante. Então esse amor, esse arrependimento, faz com que eles se habilitem a virem numa condição de paz. E esse marido, ou essa mulher que foi traída, ela vem nessa condição de filho, para ser acolhido e ali dentro daquele núcleo começar os processos de reajustamento. Às vezes, por algum motivo, nessa encarnação pretérita, foi tão grande o sofrimento desse espírito que ele tirou a sua própria vida. Então ele acaba retornando novamente numa encarnação com o espírito necessitando de algum cuidado especial. E por que eu estou trazendo esse tema? Eu estou dando esse exemplo para vocês, meus amigos. Eu gostaria de compartilhar. Essa semana eu encontrei com uma amiga, fazia bastante tempo que eu não a via. E, enfim, pedi como é que estava a família, pedi da mãe dela, e ela me disse, olha, agora a mamãe está em casa, ela fica em casa porque ela tem que cuidar do fulano, porque o fulano ele nasceu com uma doença, um caso meio raro, então ele necessita de cuidados especiais. E eu disse para ela, falei, olha, você sabe que filhos especiais são dados a pais especiais. E ela me disse, olha, Adalto, se soubesse o ódio que eu tinha quando alguém me falava isso, a revolta que me causava, a injustiça que eu sentia, até que um dia, depois de muita insistência, eu comecei a frequentar uma casa espírita. E numa das palestras dessa casa espírita, uma pessoa tocou nesse assunto. Dalto, aquilo caiu, aquela ficha caiu na minha cabeça de uma forma que no mesmo dia, na mesma noite, eu entrei em casa, eu peguei o meu filho, mudou completamente. Eu abraçava ele, eu beijava, eu olhava para ele e dizia, filho, perdão se um dia eu te fiz alguma coisa. Conte comigo enquanto eu tiver vida.
ela me contou que foi um caso assim de amor, uma transformação, graças ao quê? Ao Espiritismo, né? Que a Joana de Ângeles nos recomenda colocar em prática no nosso lar. Hoje ela tem esse entendimento. E a partir disso, o fardo, a vida dela e do marido também ficou muito mais leve. Até a forma como essa criança hoje trata eles, a relação é diferente. Porque ela pediu perdão. Ela pediu perdão para o filho, para aquele espírito. E quando esse pedido de perdão, ele parte do fundo dos nossos corações, quando esse pedido ele é sincero, ele é profundo, gente, a transformação ela é imediata. Ela é imediata. Mas, se não fosse o Espiritismo, se não fosse essa água fria naquele momento de sede, ou aquela ampola injetável que aliviasse aquela dor, ela não teria se dado conta. Mateus, eu não vou citar o versículo nem o capítulo, porque eu estaria falando, não me lembro, não me recordo, mas ele diz: reconcilia-te com teu adversário enquanto esse está em seu caminho, para que ele não entregue ao oficial, e o oficial não entregue ao juiz, e o juiz não te coloque na prisão. Sabe o que seria essa prisão? Se você não reconcilia com o teu inimigo, a obsessão. Você fica prisioneiro. Você fica prisioneiro daquele teu adversário. Olha que interessante, né? Aí são os casos de obsessão. Que bom que o Espiritismo veio descortinar isso e outras tantas coisas, né? Por isso que é consolador a gente ouvir tudo isso, né, meus amigos? Que bom que a gente pudesse encarnar só com os nossos amigos que a gente foi fazendo aí ao longo das encarnações, né? Mas isso não acontece. Então, é preciso nós termos um outro olhar, ter um outro entendimento, colocar em prática, levar o Espiritismo, nós sermos espíritas praticantes e não espíritas sociais. O que é o espírita social? É o que vai à casa espírita, fala de Espiritismo para os amigos, mas entra em casa, xinga a esposa, xinga o marido, briga com a mãe, briga com o pai. Espírita social não dá muito certo, né, pessoal? Vamos colocar em prática aquilo que nós entendemos, aquilo que nós já sabemos. Eu estou trabalhando aos sábados aqui e eu vejo quase sempre as mesmas pessoas. Já trabalhei na sexta também é o mesmo grupo. Quer dizer, alguma coisinha vocês já... Tem muitos estudantes aqui também, né? Pessoas que estão aqui na casa estudando. Então, alguma coisinha nós já sabemos, nós já temos noção do Espiritismo. Vamos colocar em casa em prática nisso. Vamos em casa sermos o quê? Apaziguadores. E não fomentadores de discórdia. É difícil, gente. É claro que é difícil. Por isso que nós estamos aqui de novo. É por isso que vocês tudo estão aqui num sábado, gelado, olhando para mim, um espírito inferior, falando para vocês essas coisas. Porque é difícil a gente colocar em prática. Porque se não fosse, vocês já não estariam aqui. Ou poderiam estar, mas não no plano material. Poderiam estar nos observando, nos assistindo desencarnados.
Tá bom, Dalton. E agora, o que eu faço? Eu chego em casa, eu tento fazer as coisas, mas não dá certo. Parece que tem algo que puxa lá, né? É o famoso cabeça de... Quando eu jogava vôlei, enfim, quando a coisa nada dava certo lá naquele momento, a gente dizia que tinha uma cabeça de burro com chifre enterrado naquela quadra, porque nada dava certo. O que a gente faz para tirar essa cabeça de burro com chifre que está enterrado lá? Uma coisa chamada Evangelho no Lar. Todos aqui já ouviram Evangelho no Lar, né? Gente, isso é uma ferramenta, é um espetáculo. É uma bênção, é outra bênção que a gente tem na mão. Quem já ouviu falar, olha eu fazendo enquete aqui, né? Daqui uns dias eu vou colocar um negócio aqui, ó, aí vocês vão ter um botãozinho e vai apertar. Quem conhece o Evangelho no Lar? E quem faz o Evangelho no Lar? Muito bom. Excelente, gente. Isso é uma ferramenta de proteção para a nossa casa. É o momento em que nós temos a oportunidade de reunir a nossa família em volta de uma mesa, abrir o Evangelho e falar sobre Jesus. Jesus. Abrir as portas do nosso lar e dizer, meus amigos, meus bons espíritos, entrem. Participe aqui conosco. E todos aqueles nossos irmãozinhos também, que por qualquer motivo nos seguem no dia a dia, porque nós estamos constantemente pensando, né? E a gente pensa muita bobagem, tá? Mas quando a gente pensa bobagem, a gente faz o quê? Traz esses espíritozinhos para junto do nosso lar. E nós temos os nossos obsessores. Nós temos aqueles que nos entregou para o juiz, que ficou preso conosco. Então a gente abre, a gente fala aquela palavra, a gente lê aquele trecho, e aquela falange de bons espíritos que ali se encontram, encaminham esses nossos irmãozinhos. Essa é uma ferramenta preciosa. Então, dediquem-se. Aqueles que ainda não fazem, dediquem-se 15, meia hora do seu tempo, uma vez por semana. Não precisa mais do que isso. Reúna a sua família em volta do Evangelho, abra ele de forma aleatória, ou se quiserem fazer o estudo também, está tudo certo. Coloquem uma jarra d'água, leiam um trecho e discutam. Conversem o entendimento. Qual foi o entendimento que vocês tiveram daquela passagem? Aquela conversa não é só entre você, teu pai, teu filho, ou quem quer que seja, ou quem esteja, ou mesmo sozinho. Eu até casar, eu fazia sozinho. Parecia um louco lá, né? Se o vizinho estivesse lá, eu escutando, eu falei, mas que esse cara está conversando? Ah, é por isso que ele é espírita, né? Ele deve estar conversando com o espírito aqui também. Sim, na verdade, eu estava conversando com aqueles meus irmãos que estavam ali. Vocês vão notar uma mudança no ambiente familiar de vocês de imediato. Porque essas falanges que descem a terra em missões, eles vão lá no teu lar. E ali, ó, eles fazem uma limpeza. Seja da psicosfera, tirando aqueles miasmas, aqueles pensamentos, aquelas coisas, ou conduzindo aqueles nossos irmãozinhos que por algum motivo nos acompanharam. Ou até mesmo, no momento de desdobramento do nosso sono, aqueles benfeitores, eles permanecem na nossa residência e acabam fazendo o quê? Quando nós dormimos e estamos em desdobramento, ele pega esse meu inimigo e tenta uma reconciliação. Lembrem-se, meus amigos, a vítima de hoje foi o algoz do passado. Muito obrigado pela atenção de vocês. Então eu vou convidá-los mais uma vez que fiquem numa posição muito confortável para receber a fluidificação
Senhor Deus Pai, de amor e infinita bondade, graças lhe damos por ter nos trazido esse Consolador que o nosso Mestre Jesus nos prometeu. Que bom podermos abrir as portas, não só do nosso lar, mas as portas do nosso coração também, e receber essas instruções, essas orientações que nos conduzam a um aperfeiçoamento, a um entendimento, e que dessa forma possamos passar com maior resiliência ante as nossas dificuldades, pois nós sabemos que estamos no mundo de provas e expiações e que a felicidade aqui não é completa. Por isso já disse o nosso Mestre, a felicidade não é desse mundo. Mas enquanto estivermos nesse mundo, resgatando os nossos débitos, nós pedimos que esteja sempre ao nosso lado. Senhor Jesus, nosso Mestre, companheiro, amigo de todas as horas, que o Senhor abrace, abençoe a cada um desses nossos amigos que se encontram aqui nesse ambiente. Que todos possam regressar aos seus lares, junto aos seus familiares, na vossa santa paz. E que assim seja.